1,9% de água. Se vocês verificarem o mês de dezembro, aí, por exemplo, deu um pique lá embaixo. Mas se olharem a questão do tratamento em laranja, está mantendo. Por quê? Vocês viram que a quantidade de matéria orgânica foi lá embaixo. Mês de dezembro, período chuvoso. Aí os clientes que infelizmente jogam água pluvial nas redes coletoras e causa desse transtorno direto para a gente, né? Desbordamento. E aí, por exemplo, você pega uma água e ela bruta já tem 99,9% e você joga água na chuva, então é praticamente água pura. Bruta, né? Mas é uma água pura. Por isso que tem esse pique aí. Mas é porque a matéria orgânica bruta deu baixo. É isso aí. Uma exposição para maiores esclarecimento. Quero agradecer muito aí o pessoal da Copasa aí por essa explanação. Deixar a palavra aberta aos colegas vereadores aí, para quem quiser fazer algum questionamento. Vereador Gerson, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, colegas, boa noite, presidente, boa noite, ouvintes que assistem das redes sociais, boa noite, Marcos, Geraldo. Esse requerimento é da minha autoria. Na verdade, eu estive na comunidade ali, na rua Santa Terezinha, Jacarezinho, e eles me procuraram a respeito do esgoto que estava caindo. Essa água não está caindo lá ao lado do frigorífico. E isso eu com eles que eu ia procurar, acompanhar o meu cliente e trazer essa resposta para eles. Então, está claro aí, na verdade, igual você falou, a água verde, lá na verdade está saindo água verde mesmo, no local, eu e o pessoal lá da comunidade também esteve no local, né? E foi bem explanado, o pessoal agradecer a vocês. Muito obrigado, Geraldo e Maurício e o Hélio. Com a palavra, vereador Islânia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais, pela TV e nos escuta pela rádio. Quero cumprimentar aqui os nossos colegas de outros municípios, na pessoa do Edson e do Murilo, nós cumprimentamos a todos presentes. Também quero cumprimentar, dois ouvintes assíduos, que é a senhora Ana, está nos ouvindo nesse momento. A rádio está chegando a muitos lugares. E também o senhor Maduro. Como presidente da Comissão do Meio Ambiente, quero agradecer a presença dos senhores Erwin, Maurício e do senhor Geraldo. No dia que nós estivemos ali, que a gente foi ali na estação de tratamento, fui a comissão, toda, o colega Tarcísio e o colega Valdeir. A gente, antes de ir para a estação, nós fomos ao esgoto, onde o nosso colega Gerson citou aí, e de fato a gente viu uma água verde, a princípio, muito escura, a princípio a gente ficou até preocupado, nós não sabíamos de onde estava vindo aquela água, só que nós ficamos um pouco mais despreocupados quando a gente viu que tinha peixes vivos ali pulando,
e só cumprimentar aqui os colegas vereadores de Nova Prateirinha, o Everson e o Murilo. Sejam muito bem-vindos nessa casa, viu? Colegas da cidade vizinha aí, e com certeza está de braços dados com a Janaúba. Com a palavra, vereador Dauri. Senhor presidente, novos colegas, público presente, público que nos assiste através das redes sociais e da rádio 89,9 e da TV Web Serra Geral. Eu quero parabenizar o Hélio, o Maurício e o Geraldo, que eu acompanho a vida do dia a dia deles, 24 horas no ar, eu vejo o Geraldo aí, toda hora um problema, né? Então, 24 horas no ar. Quando estoura uma tubulação, ou quando dá problema no esgoto, dá problema na rede de água, o pessoal deixa eles aí de cabelo em pé, que resolve os problemas imediatamente, e que tem que ser assim. Mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Eu só queria perguntar aqui, quando vocês falaram aqui que hoje está atendendo uma população de 20.900 habitantes, é isso? Então está atendendo praticamente um terço da população de Janaúba. Então nós temos 2 terços ainda que não tem esgoto. E quando o Maurício falou aí que a questão do esgoto é uma questão sanitária, uma questão de saúde, isso nos preocupa porque, assim, por mais que a Copasa tenha feito, nós estamos vendo aí, com essa nova gestão, nós temos várias ruas com o projeto dessa casa, que foi aprovado nessa casa, para que seja calçado, pavimentada as novas ruas, a rede de esgoto tem que estar pronta. E eu vejo vocês recebendo um comunicado a todo instante do Executivo, ó, nós vamos calçar tal rua, tal avenida, como aconteceu na Emílio Cardoso, aconteceu nas avenidas todas que foram recuperadas, mas primeiro vocês fizeram um trabalho para que depois não venha arrebentar aí os novos calçamentos. Também lá na Tancredo Neves, uma avenida que está ficando muito boa, e que vocês fizeram um trabalho antes para que a avenida não venha sofrer danos posterior com rede de esgoto e rede de água. Então estão de parabéns. Só que assim, vou fazer uma pergunta, como é que está o planejamento da Copasa para a gente avançar aí desses 20.000 habitantes para pelo menos mais um terço da população ser contemplada em pouco tempo? Por quê? Estou na Comissão de Saúde, como presidente da Comissão de Saúde, e isso nos preocupa, porque nós precisamos melhorar a saúde do nosso povo. E se trabalhando a questão do saneamento básico, com certeza nós vamos melhorar a saúde da nossa população. Antes do pessoal da Copa responder, agora, se você me permite, eu queria aproveitar a excelente pergunta que você fez aí, e porque foi dito também, aproveitar para esclarecer a população que está nos assistindo, o pessoal da plateia, que a capacidade de produção é de 48 litros por segundo e que atualmente trabalha com 33 litros por segundo. Se fizermos essa matemática que o colega Dauri acabou de falar aí, nós não temos condição de atender a população de Janaúba como um todo hoje, é isso? Boa pergunta, presidente, tá? Porque eu acabei esquecendo. Então, hoje nós temos uma capacidade lá, até botei aqui, para 48,3 litros por segundo e está sendo usado 33,30 litros por segundo. Mas se atingirmos aqui mais um terço, nós precisaríamos de uma outra ET dessa. Vocês estão preparados já? Tem um planejamento, o governo do estado, a Copasa tem esse planejamento para mais uma outra ET, ou então, não sei, uma expansão dessa ET para atender mais um terço da população? Realmente tem que ficar preocupado, né? A gente tem que pensar realmente no futuro, no planejamento. E pensando nisso, antes de responder sobre isso, uma questão que você levantou, que é muito importante, é a questão da adesão. Hoje nós temos aí 40% de redes coletoras nas ruas. Nós estamos com 40%. E desses 40% nós temos aí quase 4.000 ligações que não estão ligadas nas redes. Então a gente chama, para que a questão até mesmo da consciência ambiental, das formas que os vereadores tiveram lá, realmente com a consciência ambiental, realmente saber se tem tratamento, se esgoto é esse que está sendo lançado, é tratado, não é, de forma que está sendo lançado. Realmente essa preocupação, eu vi como exemplo, que
nós devemos seguir sempre, né? Então a gente chama também essa atenção para essa quantidade enorme de pessoas que têm a rede coletora à disposição e não está se faz adesão. Nós temos aí uma adesão hoje de deslocação de 27% só, e nós temos 40%. Então também nós preocupamos com a ampliação, mas também nós temos preocupados se realmente as pessoas vão interligar, que é importante, é preciso que faça essa interligação. Nós fizemos, respondendo juntamente com a prefeitura, né, e o senhor secretário Ailson, nós fizemos um levantamento, né, de alguns bairros, principalmente esses novos que serão, tem uma proposta, né, de pavimentação, com vários bairros, né, Planalto, Cerâmica, Sérgio Pereira, Evaristo Marques, São Lucas, são os outros, então, um monte aqui, uma lista, ela é mais extensa. E nós já vimos a quantidade e a necessidade que nós temos em relação de rede a ser construída e de ligações a ser feitas. Nós já tratamos junto a superintendência nossa, nós já estamos fazendo um trabalho técnico, né, de projetos, de levantamento dessas demandas, quantificação, orçamento, para que a gente faça uma contratação de uma obra que consiga atender especificamente, de primeiro momento, essas nossas necessidades que nós temos dentro de Janaúba. E, paralelo a isso, o que nós estamos fazendo constantemente, que é o trabalho de mobilização social, onde a gente faz, explicando dessa necessidade, como a Dauri bem citou, a Tancredo Neves, citou outros aí, que nós somos na frente, em conjunto nós conversamos com a prefeitura, e fizemos um trabalho antecipando para que as pessoas façam adesão, porque realmente depois que passou o asfalto, não tem outra forma a não ser cortar. Ainda nós não temos essa tecnologia de fazer uma ligação de esgoto ou de água sem cortar o pavimento. Então, assim, é muito importante que a gente faça esse trabalho, e é em conjunto, que é feito esse trabalho. A questão da capacidade, citou sobre a capacidade da nossa estação de tratamento. Nós já temos uma empresa que fez um estudo, nós temos um projeto de ampliação. Dentro desse projeto de ampliação, também solicitei um estudo para as nossas elevatórias, Nós temos hoje 9 elevatórias de esgoto. O esgoto ele funciona por gravidade, então a gente tem essa necessidade de elevatórias. Nós fizemos essa solicitação para a nossa pretendência, que já tratou, a empresa já esteve em Janaúba, coletando todas as informações para redimensionar algumas elevatórias principais, tal como a do mercado, como a elevatória final. Então já está em processo essa ampliação dessa elevatória, porque pensamos lá na ETIT, nós chamamos de ETIT, a Estação de Tratamento de Esgoto, mas para trás ela precisa ser bombeada. É o que nós já fizemos já, Está em projeto de ampliação e dimensionamento dos nossos equipamentos. Um abraço, Deus. O vereador Tarcísio vai pedir a palavra, passar para ele, Tarcísio. Boa noite a todos, prazer tê-los aqui. Fomos muito bem atendidos, nossos amigos e referências de Maurício, que é nosso também em presença. Estivemos lá no local que o Gerson comunicou e, a princípio, eu não fiquei muito preocupado porque não tinha odor, não tinha cheiro, então já não é uma coisa ruim, não, já é uma coisa boa. Então eu quero agradecer a atenção que deu para a gente, que explicou tudo, nós vamos dar em volta um pouquinho. E com relação à explicação que vocês deram aí, a minha dúvida é o seguinte, na hora que estava explicando, falou que na lagoa lá mais rasa, que a incidência solar que faz que mata, as bactérias. Quando tem um período muito grande de chuva, que não tem insolação, como é que é feita como é que mata as bactérias? Porque isso é contínuo, vai fazendo um rio constante. Aí a minha dúvida é essa. Excelente pergunta. A questão é o seguinte, quando a gente vai para a praia, na verdade não é só o ensino, e sim a ultravioleta, a ultravioleta. Quando você vai numa praia, está no mar, mesmo
condição influencia muito, porque o período que a água, o esgoto, ele entra na ET, gasta mais ou menos 35 dias a saída do ar. É claro que tem a taxa de evaporação também, né? Ou seja, nesse período de 35 dias, infelizmente a gente não fica com 35 dias de chuva aqui, ninguém dera, né? Aí nesse período tem infiltração solar também, e aí o processo ele sai do papel. Um fato interessante as algas e a clorofila, que aquele esgoto com característica esverdeada que é lançado no rio com relação aos peixes, o peixe é o seguinte: você pode jogar ele no esgoto puro, bruto, desde que tenha oxigênio, ele sobrevive. Pode ter metais pesados, contaminantes. Mas o que acontece com as algas? O processo ele é tão bacana que as algas elas produzem o oxigênio dela. Então, quando você lança o esgoto tratado no rio, praticamente a quantidade de oxigênio dissolvido que você está jogando no rio está sendo mais alto, mais elevado. No PEC, a gente faz todas as análises exigidas pela legislação. Então, assim, é interessante que a gente pega uma amostra antes e depois do lançamento e compara a quantidade de oxigênio lançado. Normalmente, na maioria das vezes, depois do lançamento, a taxa de oxigênio está lá em cima. Obrigado. Com a palavra, Sérgio Fabinho. Boa noite, presidente. Na abertura de Vossa Excelência, cumprimentos os demais colegas desse parlamento. Boa noite aos nossos colegas vereadores da oposição do Leves, na pessoa do Sargento Alcides, cumprimentos os demais dos presentes. Doutor geral, Leves, Maurício, a gente fica satisfeito com a explicação dos senhores aqui para o nosso parlamento. Mas hoje, a convite do Gerson, parabéns ao Gerson pela iniciativa. Mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade e perguntar para os senhores aqui um assunto que muito nos preocupa aqui na nossa região. A pecuária trata-se do meio ambiente. Todos os anos, aqui nós temos a preocupação com essa barragem de Riachos Machado. E a oportunidade aqui é importante para a gente passar a saber dos senhores aqui qual a relação da Copasa com essa situação da mineradora referente à nossa barragem aqui de Itapera. E agradecer também pela oportunidade dos senhores nos receber da Copasa, colocando à disposição aí para poder fazer as análises que nós precisamos naquele momento. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta o trabalho da Copasa a gente tem acompanhado. Eu preocupo com a incidência que outrora acontece na elevatória aqui do bairro da Peleira, do nosso seminário. Eu pergunto aos senhores se tem uma forma de minimizar esse incidência, a própria palavra por si diz, incidência acontece. Mas creio que vocês devem ter uma resposta plausível, e alguma alternativa, por exemplo, essas elevatórias, vocês trabalham com quantas bombas? Então, uma curiosidade que a gente gostaria de esclarecer aqui. Relatório, essa última aí. Relatório que nós chamamos de relatório final, assim, nós já tivemos lá, juntamente com o secretário de obra, nós construímos uma proposta de um tanque que nós chamamos de tanque pulmão, que é esse tanque pulmão onde ele recebe o esgoto caso ocorra algum extravasamento. De que forma que pode ocorrer uma falta de energia, um equipamento parar, são equipamentos elétricos, Então, eles não são isentos de 100% de falha. Então, nós temos essa proposta de construir o que nós chamamos de tanque pulmão. Nós já construímos alguns aqui, nós já construímos 2 tanques pulmão, agora vamos construir mais um outro, a Clarida já está estudando, e tem essa que, afinal, ela demanda um projeto maior, porque muito esgoto chega, praticamente na cidade, uma correria chegando lá, então nós já estamos trabalhando isso, para que a gente tenha essa segurança que você tanto preocupa. Nós também implantamos agora, deve ter uns 30 dias que nós implantamos, que é um monitoramento de todas as nossas elevatórias de esgoto. Nós temos um monitoramento lá na Copasa, nós temos uma sala com
consigo ver no celular, entendeu? As nossas elevatórias, se elas estão funcionando, se elas estão paralisadas e por que aconteceu. Qualquer falha que tiver hoje, uma elevatória que falhou agora, elevatória lá, a minha equipe ela consegue saber, ela é acionada, ela consegue, pelo celular, lá nós temos câmera, ela consegue demonstrar que aquela elevatória não está funcionando, que precisa de uma manutenção. É por isso que é importante, a gente chama de tanque pulmão, né, que é um tanque de concreto para reter esse esgoto, né, que porventura acontecer uma falha dessa, e poder dar tempo para você lá e executar as devidas manutenções. Todas as nossas lavatórias são dotadas de equipamento funcionando, equipamento reserva. Nós temos também equipamentos estratégicos da Copasa. Eu consigo utilizar em mais de uma lavatória. Tem algumas que são equipamento bem específico, né? Que é o caso dessa final mesmo, é um equipamento maior, né? Então a gente precisa de um equipamento específico para lá. E nós temos esse equipamento também além dos existentes, né? Que nós temos lá. Acho que essa parte. Aí a questão vocês sobre a mineradora, a relação. Né? A relação, na verdade, com a mineradora nem é com ela, né? É com o manancial, com a água que nós captamos. Eu comentei com alguns vereadores que eu fico muito tranquilo. Né? Toda a segurança, porque eu também bebo dessa água, né? Eu faço parte daqui, vai para a minha família. Né? E nós temos um monitoramento que é feito na barragem, da água bruta. Nós fazemos esse monitoramento com vários tipos de metais, várias análises que é feito ali, para a gente saber como é que a água que está na barragem, que nós estamos pegando, a qualidade dela e como nós devemos tratá-la. Porque através desse monitoramento, através dessa análise, que eu sei como é que deve ser o meu tratamento. E nós temos um tratamento muito eficiente aqui. Né? Então a gente monitora a água bruta da barragem e nós monitoramos também a água tratada, a água que está desde a hora que ela chega na estação, na parte que ela está iniciando. O vereador Dauri, que está presente, nós mostramos, né, Dauri? Na hora que ele está chegando, em cada etapa que ele vai passando, ali naquela parte inicial, depois dos populadores, depois dos decantadores, depois dos filtros, depois do armazenamento que nós chamamos de tanque de contato, né? Onde depois de tudo ainda a gente dosa o produto para garantir que ela não tenha nenhuma contaminação. E depois também na distribuição nós fazemos outro monitoramento. Quando eu falo monitoramento é de fazer análise, não é visual, é de coletar, levar para o laboratório. Algumas análises você faz já de imediato, outras nós temos um laboratório aqui, né? Nós temos um laboratório da estação de tratamento e nós temos um laboratório regional dentro de Janaúba. Então nós também fazemos essa análise. E depois da saída nós também fazemos um monitoramento na rua, constantemente esse monitoramento. E ele passa por 3 laboratórios. Ele passa pelo laboratório daqui, ele passa pelos claros e passa em Belo Horizonte também. Nós chamamos algumas análises, nós falamos de análises especiais. Então ele também vai lá, tem as suas frequências, né, são vários. Nós fizemos, os vereadores, né, solicitaram que a gente fizesse a análise da água lá do vereador. Nós apoiamos, né, com todo prazer. Eu acho que é um papel nosso da empresa, né, da nossa responsabilidade, com a base que nós temos. Fizemos essa coleta, já fizemos essa análise, mandamos para Belo Horizonte. Nós estamos aguardando o resultado para a gente mostrar para vocês. Olá, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas, público presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Câmara, TV. Quero cumprimentar aqui os amigos Zé, também o Gera, Geraldo, o Maurício, obrigado pela presença de vocês, parabenizar aí pelo brilhante trabalho que vocês fazem frente à Copasa. Eu queria aproveitar a presença de vocês só para perguntar aqui a questão de previsão de data, sobre a início ali das obras, a questão de esgoto do bairro Cerâmica, aquela parte ali próximo, no fundo da cerâmica Janaúba, fundo da cerâmica Janaúba ali, próximo ali da rua Esmeralda José Vicente, rua 5, rua 4, rua 3, foi feito no início de 2021, a gente fez uma parte assinada lá dos moradores, que foi até pedido da Copasa, para ver se os moradores tinham interesse. E lá, como é uma baixa, e as fossas do pessoal enchem muito rápido, e aí eles vêm questionando isso, tem previsão, quanto que a Copasa pretende,
fazer essa questão dessa obra, desse esgoto lá em cima. Sabe que vocês têm alguma data? Como que está essa situação, né? Nós temos um contrato, nós chamamos de contrato de crescimento vegetativo, tanto para água quanto para esgoto, né? Então, vários crescimentos aqui dentro da cidade nós fazemos dentro desse contrato. Ele é um contrato que ele abrange a gerência regional, onde eu sou responsável, a gerência regional de Janaúba, que inclusive Salinas pertence também, né? Então, nós temos aí a região de Salinas, nós temos um contrato aí que tem de serviço quando nós licitamos mais de 20 milhões, né, dentro desses contratos, que ele inclui para esses crescimentos e algumas melhorias, né? E dentro desse contrato nós estamos fazendo esses crescimentos, né, nessa cidade, e nós identificamos, eu li alguns bairros, né, inclusive o Cerâmica está aqui, né, nesse bairro, de uma necessidade de uma contratação específica para esses bairros. Alguns crescimentos, digamos assim, impactos, parte deles, né, nós temos aqui na Rua Goiás, vamos fazer parte da Rua Goiás, nós estamos com algum problema, agora também nós vamos fazer aqui, quase chegando na escola ali, na Marataí, que é um trecho grande ali, com muita dificuldade ali, nós também vamos fazer ali, mas esses maiores nós precisamos de contratar a obra, que é onde nós já fizemos esse estudo, né, já temos um projeto, eu acabei esquecendo, a Janaúba inteira nós temos um projeto da cidade toda, entendeu? Nós temos um projeto da cidade inteira do esgoto, entendeu? E nós estamos pegando ali parte desse projeto, já implantando parte desse projeto. Então eu creio que nós demoramos questões de atualizar o projeto, questões de orçamento, questões de licitação, em torno de uns 10 meses para a gente começar, mais ou menos aproximadamente. Óbvio que tem outras ruas mais, digamos assim, mais graves, né, mais necessidade iminente, nós vamos fazendo esse outro contrato que eu citei. Só uma questão assim, para esclarecer lá para a população, se for possível, a gente agendar a reunião com esses moradores, a Copada teria disponibilidade de qualquer hora, qualquer dia. Nós trabalhamos muito depois do horário, quando esse tipo de eventos, porque é a hora que as pessoas podem receber, já trabalharam, né? Agora, ontem mesmo, né, Geraldo estava lá numa comunidade, a Manduá, a Gíria, para quem conhece, já era mais de 7 horas da noite, porque é a hora que as pessoas têm disposição, e a gente está aqui justamente para isso, de lá. Eu vou tentar fazer esse intercâmbio entre Copaz e os moradores e entrar em contato com os senhores. Obrigado. Com a palavra, vereador Valdeir. Boa noite, senhor presidente, senhor presidente, os colegas da Câmara de Nova Ponteria. Eu quero cumprimentar todos os demais colegas aqui e quero agradecer as palavras da nossa colega presidente da comissão, eu como vice-presidente da comissão, e ao pessoal da Copasa, parabenizar o Gerson, que está sempre preocupado, o pessoal daquela região ali, de Carezinho, o pessoal ali da Santa Terezinha, aqueles bairros, parabéns, viu, Gerson, pela sua atuação, pela sua preocupação, e nós recebemos essa denúncia onde que deslocamos, tanto eu quanto os demais colegas da escola da cidade, para verificar. De início, a gente até achava que fosse lá do Minerva, do Minerva. E depois o Tarcísio, com conhecimento maior ali, o terreno ali já pertence à família dele, ele falou, acho que não é da Minerva não, acho que devido ao tratamento do esgoto lá, vamos lá. E aí, preparamos com os funcionários, de antemão a nossa presidenta, ela já tinha um colega, e seu conhecimento, que ela ligou, não conseguiu no primeiro instante, aí eu já, com Geraldo, eu quero falar de Geraldo, porque Geraldo, ele é um patrimônio da casa. É algo assim, que todo mundo só procura Geraldo. Geraldo, como você falou, pelo menos nós ficamos quase uma hora falando no telefone, né, Geraldo? Eu quero parabenizar pelo seu cuidado com a nossa cidade,
do nosso povo. A humildade que Geraldo tem de receber as pessoas, de se parecer, de ir lá no sol quente, fazer medições, eu já fiz isso com ele. Então, assim, pelo cargo que ocupa e pela simplicidade dele e a humildade, isso você está de parabéns. Mas, na verdade, eu queria que, se possível, né, deixasse claro para os ouvintes, as pessoas que nos assistem, quanto tempo. Eu tive uma aula lá, né, com o nosso Maurício que fez a explanação. Eu falei, Maurício, tem que passar isso na sociedade. O que a Copasa faz um trabalho que fica mais interno, né, por baixo da terra, então não tem visibilidade. Então as pessoas às vezes não sabem, e eu mesmo não tinha conhecimento de tamanha, né, tanta coisa que se envolve no esgoto, no tratamento do esgoto. E aí eu queria que, se possível, você respondesse, eu já sei, de quanto tempo é feito a análise do esgoto para que a população se sinta mais tranquila, principalmente a população, Jéssica, depois do rio, ali da onde cai aquela água verde, para baixo, porque é dali para baixo que a água corre. Então, assim, para que deixe os moradores, né, daquela região ali que usa, né, a gente sabe que muita gente ainda usa a água do rio, qual a tranquilidade que pode ter no sentido desse esgoto tratado dentro do rio, né? Que o Maurício até falou para a gente lá, de um determinado espaço que o rio precisa, para que ele mesmo também faça, né, isso. Então, seria mais claro com as palavras do técnico igual o Maurício, para que deixasse a população mais tranquila em relação à água. Mas parabéns, desde já, e obrigado pela presença aqui, e nós agradecemos pelo apoio aí. Obrigado. Bom, a resolução Copan 008, ela é recente, nova agora, que é a 008, ela é bem rigorosa com relação às análises e atendimento dessa legislação. Além disso, a gente ainda tem que atender a resolução 130 da SAI. O que ela determina? As análises, elas seguem uma programação que é feita pelo laboratório regional de Montes Claros. Nós temos um laboratório acreditado pelo INMET em Montes Claros e um laboratório acreditado em Belo Horizonte também. Algumas análises são exigidas um período quinzenal, depende do porte da rede. Então, ou seja, determinados tipos de parâmetros a gente faz análise de 15 em 15 dias, porque é uma exigência da resolução. Tem parâmetros que são exigidos bimestralmente, alguns semestralmente e alguns anualmente. Nós temos lá dentro da ET, nós fazemos análise quando o esgoto chega e quando ele sai. E também temos postos de monitoramento para verificar a taxa de infiltração de água no subsolo. São feitas coletas desses postos também para atendimento da resolução e também os parâmetros que a Copasa exige. Só que a Copasa é o seguinte, ela atende a legislação, só que ela trabalha de uma forma mais arrochada para ela também. Ela, por exemplo, se exige bimestral, ela já faz quinzenal. Igual, por exemplo, lá dentro da ESH a gente tem um laboratório que é feita a análise 2 vezes ao dia. E a gente ainda monitora a montante do rio antes do lançamento e após o lançamento. São feitas uma bateria de análise
Maurício. Aproveitando a presença de vocês aqui, eu também tive uma demanda junto à Copasa, aí aproximadamente uns 20, 30 dias atrás, que eu fiz contato com uma pessoa do Geraldo sobre uma obra que está sendo construída, dois reservatórios que está sendo construído ali no fundo do condomínio, próximo onde o pessoal chama Rio das Manilhas. Alguns moradores me solicitaram, e como eu não tinha conhecimento técnico, aí eu assumi o Geraldo da Copasa, que ele me explicou muito detalhadamente, só que são muitas informações técnicas, mesmo assim eu fiquei na dúvida, Então, eu, como conhecedor um pouco do direito, eu tinha que acionar outros órgãos competentes para aferir aquela situação. Na oportunidade, eu acionei a Polícia Militar do Meio Ambiente, que foi lá, olhou a situação, conversou com o Geraldo da Copasa, o Geraldo explicou para ele a mesma situação, ainda apresentou alguns documentos, como ofício do diretor do Meio Ambiente, o senhor conhecido como Nicuia, e sendo tranquilizado pela Polícia Militar e pelo Geraldo, eu deixei de notificar a comissão desta casa, e também ia tomar outras providências se possível. Mas ali o Geraldo falou que a obra não tinha sido finalizada, e quando essa estivesse finalizando, ou próximo a finalizar, que convidaria esse vereador, juntamente aí com a Comissão do Meio Ambiente, para ir ao local fazer essa visita. Então eu pergunto aí ao senhor Geraldo, e os representantes da Copasa, se aquela obra ali, próxima às margens do Rio Curutuba, lá no Rio das Manilhas, se ela foi concluída e qual o grau de risco que tem para a contaminação dessa água aí tão importante, que pega dali e passa por todo o centro, e os bairros periféricos de Janaúba. A obra foi concluída, ela é um daqueles tanques pulmão que eu citei. Na realidade, ela funciona seco, não é para ter esgoto. Ela é uma segurança, como eu citei, aquele monitoramento que nós temos diário, esse monitoramento que a gente sabe de todas as nossas lavatórias, porque ali no residencial, próximo ali, divisa, naquela, chama avenida, Beira-Rio, ali nós temos o lavatório, assim. Então, porventura acontecer alguma falha do equipamento, para o esgoto não ir na rua e nem no rio, nós construímos aquela unidade. Falhou, ele cai dentro daquela unidade, nós sabemos na hora, nós temos um tempo de ir lá e resolver o problema para o esgoto não cair no rio. Justamente é uma segurança para que o esgoto não caia no rio. E nós temos um caminhão hidrojato, que é aí que nós vamos fazer a sucção, porque falhou. Ele tem esse tanque, caiu no tanque, eu vou com o meu caminhão hidrojato, faço a sucção e devolvo ele para a rede normal. Meu sistema funciona normal e não vai esgoto para o rio. Por isso que nós estamos construindo esse sistema um sistema de proteção. Porque, na verdade, eu digo que fui lá me trouxe preocupação, porque não estava seco, um desses tanques já estava cheio e o outro estava pela metade quase. É porque estava em construção em teste, ali, nós não tínhamos terminado. E também estava, questão de segurança também, ali é zona urbana, trafega muitas crianças, muitas pessoas, então estava aberto, não tinha tampa ainda para colocar em segurança quem transitasse por ali. Então, devido a essa solicitação, eu queria falar para a população que o vereador ele trabalha muito, da mesma forma que vocês da Copasa, incansavelmente, estão aí à nossa disposição, a população de Janaúba. Então, obrigado pela justificativa, e esses caras também aí para os demais vereadores e para quem está nos ouvindo. Ok. Chamar a atenção aí para os presentes aqui, todos aqueles que nos acompanham aí pelas TVs, pelas redes sociais e nos ouvem pela Rádio Câmara. Um exemplo clássico hoje, aqui na Câmara, de um dos motivos de vocês escolherem os vereadores que possam bem representar todos vocês. Aqui somos 15 vereadores e vereadoras escolhidos pelo povo, legítimos representantes do povo. O que vocês acabaram de presenciar? O morador procurou o seu vereador mais próximo, no nosso caso, o gesto da ambulância. Ele trouxe o problema para casa. A comissão de meio ambiente, rapidamente, de forma muito eficaz,
correu atrás das explicações, convidando o pessoal da Copasa, que prontamente se dispuseram a vir esclarecer. Fizemos esse bate-papo e acredito que todos aqueles que acompanharam essa reunião de hoje, que estão acompanhando, tiveram um esclarecimento à altura para dar um pouco mais de segurança para a nossa população nesse quesito. Então, parabéns aí ao GES, parabéns à Comissão de Meio Ambiente, parabéns aos colegas vereadores e vereadoras que questionaram e bateram um papo com o pessoal da Copasa. Parabéns e obrigado pela presença. Tenho uns minutinhos para fazer algumas considerações finais. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer realmente, né, quando a gente não conhece a fundo, né, a matéria, a gente fica preocupado, né? Eu escutei os vereadores, eu fiquei preocupado, a vereadora falou, não, eu fiquei preocupado, é isso mesmo. E precisa alguém, né, poder esclarecer e deixar a gente mais tranquilo, né, deixar a população também tranquila realmente que o esgoto que está sendo coletado, ele está sendo tratado, né? Existe uma destinação correta, existe uma legislação e a empresa, né, o nosso Copasa, nós temos que seguir essa legislação e é o que a gente percorre todos os dias. Eu gostaria de agradecer a minha equipe, né, que está aqui presente, né, e tem muito mais, nós somos bastante aí, dentro da nossa gerente regional nós temos 300 empregados, né, sobre a nossa coordenação e colocar todos à disposição, né, de vocês também. E eu fico muito feliz quando eu ouço que foram bem atendidos. Hoje nós conversamos com o vereador de Nova Cordeirinha, conversamos com o vereador de Mato Verde e a gente falou muito sobre essa questão, né, de atendimento, sobre a forma de atender e que nós, como empresa pública, nós devemos seguir esse bom atendimento, né? Então a gente precisa constantemente. Eu fico feliz pela equipe ter recebido vocês também e coloco a Copasa à disposição, né, para quem quiser fazer uma visita, quiser conhecer tanto a estação de tratamento de esgoto como também a estação de tratamento de água. Ok, muito obrigado. Dando sequência para a nossa reunião, nós temos mais um orador inscrito, o colega vereador Terlan Miranda, que vai falar sobre o plano de cargos e salários. Vereador Terlan, o senhor tem a tribuna à sua disposição, 10 minutos para falar. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente Willis Carlos Lopes, na pessoa que eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras